Sejam muito bem-vindos à quarta aula da nossa semana, ajudando e servindo pregadores e aqueles que têm o desejo de pregar a palavra de Jesus. O tema de hoje, como escolher um texto ou um tema para pregar. Vem comigo, vai ser bênção. Deus vai falar com você e eu com certeza vou poder te ajudar com algumas ferramentas muito importantes que eu uso no meu ministério e aplico nas pregações que Jesus me dá e que eu compartilho com a igreja, tá bom? Sejam bem-vindos, vamos chegando aí porque a gente vai aprender mais de Jesus, mais da palavra e crescer em graça e conhecimento. Eu sempre costumo dizer que toda oportunidade que a gente tem para crescer, para aprender, para desenvolver o nosso dom, o nosso chamado, para se qualificar na presença de Jesus é extremamente importante, tá bom? Meus lindos, deixa eu avisar vocês, principalmente a galera aqui do Instagram, com relação ao uso dos selos. O Instagram disponibilizou agora para os produtores de conteúdo, não sei se para todos, mas para mim apareceu aqui a possibilidade de você ajudar e compartilhar essa live e nos abençoar os produtores de conteúdo do Instagram com os selos, que são presentes, o que já acontece lá no TikTok, já acontece em outras redes sociais. Então, se você quiser e achar relevante, achar importante o conteúdo aqui, se for bênção para você, você pode enviar os seus selos aí de presente, tá bom? Lembrando que o seu coração, o seu like, o seu compartilhamento é muito importante. Fortalece aí no compartilhamento, no coraçãozinho, porque isso faz com que organicamente a live, a aula chegue para mais pessoas. Porque, para você ter ideia, as nossas redes sociais, elas não entregam para 100% de quem nos segue o nosso conteúdo. É uma fração que recebe. Por exemplo, você acabou de receber aqui a notificação que começou a minha live. Você já entrou e começou a acompanhar. Mas muitas pessoas que me seguem não receberam essa mensagem. Poxa, pastor, mas não é justo. Mas é assim que é, né? Então, o Instagram entende que quanto mais curtida, mais compartilhamento, mais coraçãozinho, mais aviãozinho, mais relevante é o conteúdo e aí organicamente eles mandam para mais gente. Então por isso que é importante aí o teu compartilhamento, o teu like e a tua curtida, tá bom? Valeu, gente, já estou recebendo aqui uma chuva de coração, muito amor, né? Que bênção. Gente, Deus abençoe vocês, fala para mim de onde vocês são, qual é o nome de vocês e a cidade em que vocês estão acompanhando a aula antes de nós começarmos aqui. Hoje o nosso assunto é bem bacana, mas antes de começar eu quero mandar alguns abraços aqui para a galera. Enquanto você fala aí qual é o seu nome e a cidade de onde você está acompanhando a nossa aula aqui, você que quiser deixar uma pergunta, porque no final das aulas sempre eu abro para 3 a 5 perguntas para responder a galera que nos acompanha aqui. Então se você quiser, aqui no Instagram, clica na setinha, no linkzinho aqui de pergunta, no balãozinho de pergunta e coloca ali que é mais fácil para eu ver, tá bom? Aí no Facebook, eu acho que, não sei se no balãozinho também, mas enfim. Ó, um abraço pro Isaac que está com a gente, para Elisângela de Palotina, Paraná, para Maria, para Marisa de Sapucaia, para Linda, Odília de Cuiabá, no Mato Grosso, a Liliane de Macapá ligada com a gente, o Isaac de Itapema, a Glacemir de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Agora deixa eu mandar um pouco de abraço aqui para o pessoal também que está aqui comigo no Facebook, no Instagram, agora no Insta. A Adriana de Curitiba, a Camila de Tupã, interior de São Paulo, Pastor Nivaldo Moreira, Eduardo de Canoas, Rio Grande do Sul, o Robson, a Camila aqui de Florianópolis, a Camila que nos ajuda também com a agenda e ajuda o nosso ministério também, Deus abençoe, a Denise de Passo Fundo, Rayane França, vamos ver aqui, o de Curitiba, AG, o Wilson de São Mateus do Sul do Paraná, Cimei de Florianópolis, o pessoal da nossa terrinha aqui, Demétrio, Maria Demétrio de Paulo Lopes, o Fernando, valeu Fernando, de Floripa, um abraço,
Camila de Tupã, interior de São Paulo, a Lilian do Rio de Janeiro, o Américo de Brasiliense, São Paulo, de Fortaleza, Ceará, a Salatiel Pinheiro, uma galera aqui com a gente, Deus abençoe, de João Pessoa, na Paraíba, Josiel da Silva, todos vocês, meus lindos, minhas queridas, meus queridos, um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz questão de dar esse tempinho aqui para mandar esses abraços para vocês e honrar a galera que está chegando. Mas vamos para a nossa aula, vamos lá, sem demora, para o nosso conteúdo de hoje. Como escolher um texto, como preparar uma mensagem. Na hora de conceber uma mensagem, de preparar o texto, alguém está falando que falhou aqui a live. Como é que tá, gente? Dá um feedback aí. O sinal tá bom? O sinal tá bom, a internet tá legal, a voz tá legal. Tá bacana? Me dá um feedback aí para eu poder continuar aqui. Queridos, o que eu faço quando eu vou preparar a mensagem para entender qual é a mensagem que eu preciso pregar? Todo pregador, quando vai pregar, ele tem pelo menos 3 possibilidades. Ele pode pregar aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que é legal, interessante, que é importante falar para a igreja. Ele pode falar aquilo que ele acha que a igreja precisa ou gostaria de ouvir, aquilo que o povo gostaria de ouvir, ou o pregador pode se esforçar um pouco mais, porque aí dá um pouco mais de trabalho, e pregar aquilo que Deus quer que ele pregue. Como saber o que Deus quer que eu pregue, pastor? Como saber qual é a mensagem que Deus tem para aquele povo, naquela ocasião, para aquele culto, para aquelas pessoas? Como preparar, como desenvolver um tema ou escolher um texto para pregar? Como? De que maneira? Primeiro, a gente ora, tem uma relação com Deus, desenvolve um relacionamento com o Senhor. E quanto mais a gente ora e desenvolve a nossa prática de oração, a nossa intimidade com Deus, mais afinado fica o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus e entender o que Deus está falando para a gente. Ouvir aquilo que Deus quer falar. Quanto mais eu tenho uma vida de oração, quanto mais eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus, mais fácil fica para entender a direção de Deus. Na maioria das vezes, a direção de Deus, a voz de Deus, a confirmação de Deus para a minha pregação, para a palavra, para o tema, para o texto, para o assunto que eu vou tratar, ela não vai vir como uma palavra profética, não vai vir como uma voz que eu ouço. A gente tem o costume de espiritualizar tudo, né? De esperar que um anjo desça do céu e diga: essa é a mensagem que você vai pregar nessa noite. Deus pode fazer isso? Pode, mas não necessariamente vai fazer. O Espírito Santo pode te fazer ouvir uma voz confirmando no teu coração? Pode, mas não necessariamente ele vai fazer. Então, a gente precisa partir do pressuposto de que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, toda a Bíblia, toda a palavra é a voz de Deus falando conosco. Então, de maneira geral, generalizando aqui, a gente entende que toda palavra que eu pregar, se for bíblica, se ela seguir alguns critérios que eu vou citar para você, se ela for bíblica, se a minha mensagem for cristocêntrica, se a minha mensagem apontar para Jesus, se o propósito da minha mensagem é glorificar a Deus, edificar, confortar, confrontar, abençoar a igreja que está ouvindo, a mensagem sempre vai ser de Deus. Então eu preciso partir desse pressuposto. Se a minha mensagem é bíblica, é cristocêntrica, e se o propósito do meu coração é alinhado com o propósito de Deus, a minha mensagem sempre vai ser de Deus para o coração das pessoas. Agora, com relação à escolha do tema, com relação à escolha do texto, isso é muito pessoal. Cada pregador tem a sua maneira de entender ou de discernir qual é a mensagem que ele deve pregar naquela ocasião específica. O que acontece comigo? Eu vou compartilhar a minha experiência e a maneira como Deus faz comigo.
todo pregador, ele precisa de certa forma ser oportunista. Não no sentido pejorativo ou ruim da expressão, mas todo pregador tem que ser oportunista. Como? De que jeito, pastor? Prestando atenção nos detalhes, dando ouvidos para a voz do Espírito Santo de várias maneiras que ela fala com a gente durante o dia. Às vezes, Deus usa um louvor que você está ouvindo para fazer uma frase falar mais forte no seu coração. E a partir desse louvor, dessa frase, Deus vai trazer ao teu coração uma mensagem para abençoar e edificar o coração da igreja. Às vezes, você está olhando para a natureza, olhando os pássaros, as árvores, olhando o mar, as ondas. E aí, naquele vislumbre, Deus começa a falar ao teu coração. Deus começa a trazer passagens bíblicas ao teu coração. Presta atenção nisso, porque às vezes é naquele momento de introspecção, de contemplação, que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E você precisa estar ligado e atento, você precisa ser oportunista para entender qual é o momento que Deus vai falar ao teu coração. Qual é o momento que uma palavra, ou uma imagem, ou uma cena, ou uma circunstância vai trabalhar em você e vai chamar o teu coração para um tema ou para um contexto. Outra maneira de entender qual é o tema ou qual assunto eu devo tratar, com o que eu vivo durante o dia, com as experiências que eu vivi em Deus durante aquela semana. Por exemplo, você pode ter passado por um livramento naquela semana que pode dirigir você para o assunto que você vai pregar. Você estava dirigindo na estrada e aí de repente o teu pneu estourou, você estava a 100 por hora na rodovia e aí você podia ter sofrido um acidente grave, mas Deus te livrou, te protegeu. Poxa, eu preciso ser oportunista com relação a isso. Isso aqui não aconteceu por acaso. Eu vou pregar domingo. Na sexta-feira eu quase bato meu carro, quase sofro um acidente. Por quê? Será que é só uma retaliação espiritual? Será que é um livramento de Deus? É uma mensagem que Deus está querendo me dar. É alguma coisa que Deus está querendo me ensinar com isso que está acontecendo. E aí essa lição que você aprendeu em Jesus, você vai compartilhar com as pessoas. E aí você vai trabalhar o tema livramento. Você vai trabalhar o tema batalha espiritual. Você, durante uma madrugada, teve dificuldade para dormir. E aí você entendeu que era o momento de se levantar, dobrar o joelho e orar, porque você estava numa guerra espiritual. Está aí um tema interessante para você pregar. Você está entendendo? O pregador precisa ser oportunista nesse sentido, dando ouvidos para o Espírito Santo e entendendo o que ele vive naquele momento, entendendo que a vida que a gente leva é o tempo todo Deus nos mostrando o seu cuidado, nos revelando o seu favor e nos dando direções. E a gente pode usar essas direções que a gente tem durante a semana, durante a vida, para definir um tema, para dirigir a mensagem ao coração da igreja quando você for pregar. Essa é uma maneira muito bacana e muito importante. Outra, através do seu devocional diário, através de uma pregação que você ouve. Pastor, então ouvindo uma pregação, Deus pode me dar outra? Demais, acontece muito comigo. Ouvindo o meu pastor pregar num culto de ensino, ouvindo um colega pregador ministrar, ouvindo um pastor, uma mensagem, um testemunho, um louvor, uma ministração. Muitas vezes eu recebo mensagens de Deus através de outras pregações. Então, essa expressão oportunista, no bom sentido, deve ser uma prática do pregador. A gente tem que estar ligado o tempo todo, com o nosso radar, prestando atenção, porque Deus quer nos entregar preciosidades. E a gente precisa estar atento. Às vezes em uma frase que a gente recebe, às vezes em um hino que a gente ouve, em uma mensagem que a gente ouve, em uma pregação, está lá uma oportunidade de Deus para a gente desenvolver uma mensagem e escolher um tema também, tá bom? Outra coisa, todas as vezes que a gente tem um tema ou um texto, veio uma palavra no teu coração, veio um versículo bíblico no teu coração, às vezes você acorda de manhã com um hino na cabeça, já aconteceu com você? Às vezes é o Espírito Santo te dando uma direção. E outra,
Não necessariamente você precisa ter um convite para pregar, para preparar uma mensagem. Quando você recebe uma direção de Deus, ou quando você está lendo um texto bíblico e te veio ao coração alguma revelação, você faz a exegese do texto, você interpreta o texto e, poxa, esse texto aqui, cara, dava para falar isso, dava para compartilhar com a igreja dessa maneira, dava para fazer essa aplicação. Escreve isso. Porque nem sempre Deus te dá uma mensagem no sábado para pregar domingo. Às vezes, Deus te dá uma mensagem hoje que você vai anotar, escrever, preparar e deixar no azeite, como diziam os irmãos antigamente, para que lá na frente você receba uma oportunidade. E quando a oportunidade vem, o que eu vou pregar? Opa, Deus já me deu uma mensagem. Será que essa mensagem que eu escrevi há um mês atrás era para esse dia? Há uma grande chance de que seja uma direção de Deus para a tua vida. Então, é muito importante, quando você está lendo a Bíblia e vem ao teu coração alguma aplicação, alguma palavra-chave, algum outro versículo que se correlaciona com aquele contexto, escreve, anota, pontua, porque isso vai te ajudar lá na frente quando você receber uma oportunidade, tá bom? Outra confirmação, como que eu sei? Como que eu sei quando é de Deus para eu pregar esse tema ou esse assunto? Eu já falei então aqui no início que toda a escritura é de Deus, e se a minha mensagem for bíblica e cristocêntrica, a mensagem vai ser de Deus para o coração das pessoas e elas vão sair de lá alimentadas. Todo pregador tem que ser oportunista no sentido de prestar atenção aos detalhes do seu dia e também através do seu devocional e da sua leitura diária da palavra, Deus pode te dar revelações e mensagens através disso que você escreve, guarda, arquiva e na hora da oportunidade você usa essas mensagens que Deus já te deu de antemão. E agora, como que eu entendo também, como que eu tenho a segurança, como que eu sei que essa mensagem é a mensagem que eu tenho que pregar nessa ocasião? Outro elemento que é muito importante para mim é a segurança no assunto que eu vou tratar. Eu não sei se já aconteceu com vocês terem o desejo de falar sobre um tema, mas vocês não se sentem seguros, vocês não sentem confiança, vocês não sentem segurança no que vocês têm de informação, de conteúdo, de preparação da mensagem. Às vezes, a mensagem ainda não está pronta. Às vezes, a mensagem ainda não está totalmente preparada. Às vezes você não leu, não releu, não estudou o suficiente. E aí você vai com uma mensagem que não está preparada de fato, que ainda não está de todo pronta, e você se sente inseguro para pregar. Então, uma dica que eu dou para você, pregador, principalmente pregador que está começando: fale aquilo que você tem segurança. Pregue sobre o texto que você tem familiaridade. Trate de assuntos que você conhece. Vou dar um exemplo. Você é um cristão que não tem muito tempo de crente, ainda não fez um curso de teologia, você ainda não fez um curso de homilética, você ainda não se preparou bastante para pregar, mas recebeu uma oportunidade. Aí você vê que os sinais, que o mundo, que tudo que está acontecendo está anunciando a vinda de Jesus. E aí você quer preparar uma mensagem sobre escatologia, sobre Apocalipse. O problema é que você não faz ideia do que é escatologia. Você não entende de Apocalipse, você não entende da abertura dos selos, dos anjos do Apocalipse, dos cavaleiros, das cartas do Apocalipse. Você não sabe das doutrinas da escatologia e aí você quer pregar sobre algo que você não sabe. Há uma grande chance de você, na melhor das hipóteses, errar, ficar nervoso, misturar as coisas, não falar coisa com coisa, e na pior das hipóteses, você pode pregar uma heresia para a igreja. Você pode ensinar o povo errado, falando de algo que você não sabe. E aí, se lá embaixo, lá na frente, lá no povo, tiver alguém que, assim como você, não domina o assunto, ele vai ouvir e receber como verdade. E vocês dois vão estar igual aquele ditado: um cego guiando o outro. Então, gente, por favor, quando você for pregar,
Pregue sobre um assunto no qual você tem segurança, sobre um texto em que você tem segurança para pregar, ou seja, que você tem familiaridade, que você conhece. Eu vou dar outra sugestão para você. Quando você está começando a pregar, prega nos evangelhos. Prega sobre as passagens dos milagres de Jesus. Por quê? Incontestavelmente, inegociavelmente, se você prega nos evangelhos, no início pelo menos das suas mensagens, quando você prega os evangelhos, os milagres de Jesus, as passagens do que Jesus fez, a sua mensagem vai ser cristocêntrica, ela vai ser de simples compreensão e ela vai ser muito mais aplicável à realidade da vida das pessoas. Responde para mim, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Você pregar sobre Levítico, já leu o livro de Levítico? Orientações, normas, regras, direções de Deus para a nação de Israel, é tudo muito complexo, é tudo muito delicado, é muita informação, são dados, são nomes, Ou pregar sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. O que é mais fácil? Qual é mais fácil de pregar? Pregar sobre Salomão e Sulamita, sobre o livro de Cantares, que é um livro poético e histórico, um livro de analogias, um livro em muitos momentos simbológico, ou pregar sobre Jesus multiplicando pães e peixes. Falar sobre multiplicação, sobre provisão, sobre o cuidado de Jesus com a nossa vida. O que é mais fácil? Você está entendendo? Pregue sobre aquilo que você conhece. E aí, com o passar do tempo, você vai tendo uma visão panorâmica das Escrituras, vai se aprimorando, vai fazendo um curso, vai desenvolvendo o seu talento, vai lendo mais, estudando mais, ouvindo mais, pregando mais, e vai chegar um ponto em que a tua base teológica, em que a tua estrutura vai ser tão sólida, que aí você vai pregar sobre assuntos bem complexos, sobre assuntos bem mais difíceis, teologicamente falando, com naturalidade, com segurança e com confiança. Então, quando for escolher um tema para pregar ou um texto, guarda essa dica. Escolha algo mais simples. Escolha um texto com o qual você tem familiaridade. Escolha um assunto que você domina. É muito mais fácil falar sobre a doutrina da salvação do que falar sobre a doutrina da pneumatologia. Você sabe o que é isso? Falar sobre o pneuma, sobre a doutrina do Espírito Santo, é muito mais complexo do que falar sobre salvação. Como que se conquista a salvação? Em Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todo aquele que crê no Senhor Jesus com o coração e confessa com a boca será salvo. Agora, falar sobre a doutrina do Espírito Santo, você vai ter que desdobrar sobre dons, você vai ter que desdobrar sobre o fruto do Espírito, você vai ter que ter discernimento de vários outros assuntos muito mais teologicamente complexos para poder dominar o tema. Ok? Então, escolha um assunto que é mais simples, principalmente no começo. E outra coisa, se prepare, leia, releia, estude, ore, busque. Você conseguiu o tema? Veio no teu coração o tema? Ora com esse texto aberto. Leia enquanto você ora. Peça para o Espírito Santo, gente. A Bíblia é o único livro que a gente consegue ler a qualquer hora do dia, a qualquer momento da vida, tendo a companhia do autor. Quando você está orando com a Bíblia aberta a respeito do texto que você vai pregar, o Espírito Santo que habita no seu coração é o autor das Sagradas Escrituras, porque foi ele que inspirou aqueles que a escreveram. Então ele pode te revelar, ele pode te abrir os olhos, ele pode te fazer enxergar as pérolas que estão ali no texto, as mensagens que estão ali no texto. Amém? Outra verdade que eu preciso compartilhar com você e um alerta. Fuja daquela suposta necessidade do pregador de impressionar as pessoas com o tema, de impressionar as pessoas com a leitura do texto.
Tem uma mensagem minha, acho que é uma daquelas que o pessoal que me acompanha mais comenta nas redes sociais, e os irmãos, quando me encontram nos congressos, nos cultos, o que mais eles falam é sobre essa mensagem. Página em branco. Teve um dia que Deus falou muito ao meu coração com aquela página em branco no meio da Bíblia. E eu prego sobre o período intertestamentário. Se você nunca ouviu essa mensagem, depois vai lá no meu canal, no YouTube, assiste lá, página em branco. Eu preguei lá no Bom Samaritano. Deus vai falar com você muito através dela. E quando a primeira vez que eu preguei essa mensagem, quando eu abri esse texto e preguei, e pedi para o povo abrir numa página em branco no meio da Bíblia, as pessoas ficaram assim, uau! Ficaram impressionadas. Puxa, ele vai pregar sobre uma página em branco no meio da Bíblia. O que é isso? O que será que ele vai falar? Mas isso acontece de maneira natural com o desenvolvimento da sua caminhada no ministério. Mas quando você começa a pregar, não se preocupe em impressionar as pessoas. Porque elas podem ficar impressionadas com o seu dom, com o seu talento, com o tema da sua pregação, mas não é a impressão que elas vão ter a teu respeito que vai salvar, que vai curar, que vai libertar, que vai mudar a vida delas. Não é um tema bonito que vai transformar o coração delas, que vai salvar uma alma. É o poder da palavra. Então se preocupe em estar cheio do Espírito Santo. Se preocupe em ter conhecimento da palavra que você vai pregar, para que a sua mensagem surta o efeito necessário, edifique, cure, transforme, abençoe e salve almas em Jesus. Tá bom? Eu queria falar também um pouquinho sobre outra questão, um outro aspecto aqui. Eu já ouvi várias vezes a seguinte frase de pregadores quando vão pregar. Irmãos, eu estava aqui no púlpito, estava aqui no altar, e durante o culto Deus mudou a mensagem no meu coração. Será? A gente, quando vai estudar a palavra, quando começa a ter um pouco mais de experiência em Deus, nas Escrituras, a gente começa a questionar algumas coisas. Será que foi Deus que mudou a mensagem no coração do pregador? Ou será que foi o pregador que não soube discernir qual era a mensagem desde o princípio que Deus queria entregar para aquela igreja? Será que foi Deus que mudou na hora do culto? Deus olhou para o povo e disse, pregador, aquilo que eu tinha te dado hoje à tarde, na semana passada, eu me confundi. Eu me confundi porque eu achei que quem viria na igreja era outro povo. Então, para esse povo que está aqui, que eu estou vendo, eu não sabia que eles iam vir no culto hoje. Como eu estou vendo que aquela irmã lá veio, ela está precisando de uma palavra diferente. Então eu vou mudar tudo agora. Ou será... Olha aí, ó, a Camila está dizendo o seguinte, Camila Dêmico, vixe, já ouvi, ouço muito essa mudança. Ou será que foi o pregador que preparou um tema, que preparou uma mensagem que de fato não era o que Deus queria que ele pregasse? Será que era uma mensagem que ele queria pregar? Será que não era uma mensagem que ele achava que a igreja ia gostar de ouvir? Desculpa, gente, mas nessa aula aqui, nessa live, eu preciso falar a verdade para vocês. Na grande maioria das vezes, é isso que acontece. É porque o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus. É porque o pregador ouviu uma mensagem que ele achou bonita e aí ele quer copiar da internet e pregar naquele culto. Mas Deus não quer uma cópia. Deus não quer um replay. Deus não quer uma mensagem enlatada. Deus quer falar com a sua igreja, com a sua noiva, com o seu povo, aquilo que ele preparou, aquilo que ele tem, aquilo que ele quer falar, e não o que o pregador quer pregar. Então, a importância de nós estarmos alinhados em Deus, para falarmos de fato o que Deus quer que a gente fale. Então, coloque em prática todos esses elementos que eu citei aqui. Coloque em prática todas essas ferramentas e com certeza, na próxima oportunidade que você tiver para pregar, vai ser muito mais fácil discernir qual é o tema, qual é a palavra, qual é o contexto que você deve pregar para a igreja. Mas, principalmente, a sua mensagem precisa ter esses aspectos.
Amanhã eu vou aprofundar um pouco mais, eu vou falar o que não pode faltar em uma pregação. Vai ser demais, gente. Eu já estou dando um spoiler aqui para vocês. O que não pode faltar em uma pregação. Amanhã eu vou falar sobre isso. Agora eu quero citar para vocês um outro exemplo aqui, tá? Deus mudou a minha mensagem. Eu preparei isso aqui, mas chegou na hora do culto, Deus mudou. Essa é velha. Agora, gente, quando eu estou preparando uma mensagem, eu trouxe para vocês aqui, hoje eu estou com a Bíblia que eu uso para pregar. Ó, eu vou fechar ela aqui só para você ver. Tem um pessoal da minha igreja que diz que é Bíblia de expulsar demônio. Ai, Jesus, a capa já se foi, daí eu coloquei uma outra capa nela. O pessoal diz que é para expulsar demônio porque é uma Bíblia grandona, pesada, né? Se o demônio não sai na hora de repreender, você dá uma biblada, mas não é assim que se expulsa, não, é no nome de Jesus. Mas só para rir, né? Agora, o que eu costumo fazer quando eu estou escrevendo, preparando uma mensagem, ó, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver? Eu faço várias anotações de rodapé. Eu faço várias anotações aqui ao redor de tudo. Todo espacinho branco que eu tenho, eu vou anotando, vou riscando, eu vou sublinhando. E na maioria das vezes, assim, para outra pessoa que olha a minha Bíblia, nem entende o que está sublinhado, nem entende o que significam essas frases que eu escrevi. Aí. Nem entende por quê. O pastor riscou tudo da Bíblia dele. Mas aí eu olho para os meus rabiscos e eu já me lembro das frases que eu estava escrevendo, daquilo que o Espírito Santo me dirigiu. Então é bem importante. Eu gosto de, quando estou escrevendo, sublinhar as partes que mais me falam ao coração. E aí depois, a partir disso, eu vou destacando palavras-chave e essas palavras vão tomando proporção, e aí eu vou anotando, vou construindo, e tudo isso em oração. A gente vai rabiscando, vai preparando, e aí Deus vai nos entregando a sua palavra, né? É tão precioso, gente, é tão maravilhoso. E às vezes a gente ouve muita gente usar algumas expressões, né? Assim como essa, Deus mudou a minha mensagem. Eu já ouvi alguém pregando dizendo assim, essa mensagem aqui é um mistério de Deus. Irmão, mistério não é, porque se fosse mistério não estaria revelado nas Escrituras. A Bíblia não é mistério, é revelação pura. Porque tudo que a gente precisa saber sobre Deus está escrito aqui. Mistério é o que não está contido aqui, né? Outra coisa, cuidado com temas estranhos. Cuidado com a tentativa de ser atrativo demais, de ser legal demais, de ser moderno demais e acabar cometendo o erro de ser antibíblico ou de ser incoerente teologicamente. Cuidado com a tentativa de inovar demais e acabar fugindo do contexto bíblico. Meus queridos, eu espero que essas ferramentas, que essas experiências que eu compartilhei com vocês tenham servido para ajudar, para edificar e para fortalecer o ministério de vocês. Como escolher um tema ou como escolher um texto para uma mensagem. É desse jeito, orando, alinhando o coração com o Espírito Santo, orando e lendo o texto, chamando a companhia do autor das Escrituras para dentro da conversa, e aí ele vai te dirigindo, te revelando, prestando atenção e ficando atento aos detalhes do seu dia a dia, aos detalhes das conversas que você tem com Deus, e aí Deus vai te dirigindo, Deus vai te norteando, Deus vai te revelando. Usando experiências pessoais, também isso ajuda muito, ouvindo outras pregações, louvores, também pregando sobre assuntos com os quais você tem maior familiaridade e também se preparando na oração e na palavra. Tá bom? Eu quero responder aqui alguma pergunta. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu estava falando aqui? Deixa eu ver aqui nas perguntas. Diego, qual a sua opinião? Ah, legal, ótima pergunta. Diego Alves, qual a sua opinião a respeito de pregar mais de uma vez a mesma mensagem? Eu acho importantíssimo. Eu acho necessário, inclusive. Por quê?
É interessante que um cantor ele pode cantar o mesmo hino em todo o congresso que ele for, mas o pregador não pode repetir uma pregação. Por quê? A gente precisa entender uma coisa. Eu não sei se foi Billy Graham, acho que foi Billy Graham. Billy Graham disse que quanto mais ele pregava o mesmo sermão, mais a mensagem ficava afiada no coração dele e mais a mensagem se alinhava, não só na exposição, quanto na maneira como o povo a compreendia. Todo sermão, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente prepara, quanto mais a gente lê, relê, acontece muito comigo. Pregar um texto hoje, pregar sobre o mesmo texto daqui a um mês, a gente acaba lançando uma outra perspectiva, Deus te revela detalhes diferentes, é muito bacana. E eu já preguei várias vezes a mesma mensagem. Essa mesmo da página em branco, eu preguei umas 3 vezes, eu acredito. Eu acho que eu preguei uma vez num culto de Santa Ceia na minha igreja, preguei no Bom Samaritano, foram 2 vezes. Eu acho que eu preguei mais uma vez essa mensagem. Só que aí, como as minhas pregações, a maioria delas acaba sendo gravada e postada, e eu gosto muito do processo de desenvolver mensagens, de escrever mensagens novas, eu sempre prego muita mensagem nova, porque todo domingo eu prego na mesma igreja. Então, todo domingo aqui da minha igreja eu prego uma mensagem nova, diferente. Então, eu sempre tenho coisas novas trabalhando no meu coração. Mas eu repito várias vezes sim, e não há problema nenhum com isso. Por quê? Às vezes a mensagem que eu preguei aqui para a minha igreja se aplica totalmente a uma outra igreja em outro estado. O que é ruim, é lógico, aí eu pregar na minha igreja, na mesma igreja, todo domingo a mesma mensagem. Aí não tem quem aguente, né, irmão? Aí cansa. Mas eu já ouvi experiências de pastores que durante semanas pregaram a mesma mensagem na mesma igreja e Deus produziu. E Deus abençoou, e Deus edificou, né? Deus salvou, porque era um propósito de Deus. Mas não há problema nenhum em pregar a mesma mensagem. Quando dão tema para o pregador no convite, o que o senhor acha? O Ismael está perguntando. Ótima pergunta, Ismael. Acontece muito nos congressos, quando a gente é convidado, de ter um tema para o congresso. Às vezes, a igreja é mais flexível e diz, pastor, você tem liberdade para pregar sobre o que Deus colocar no teu coração. Mas algumas igrejas, alguns pastores, entendem que há uma necessidade de pregar a respeito do tema, às vezes até no texto que eles escolheram. É muito mais difícil, porque nem sempre o pregador tem familiaridade, tem essa segurança que eu estava falando aqui no assunto, que os irmãos escolheram para tratar. Mas aí vai da nossa entrega, da nossa abnegação, do nosso esforço, da nossa leitura, da nossa pesquisa. E todo pregador tem essa veia, tem esse gosto. Você vai estudar, preparar, pesquisar, orar. E se aquela igreja, aqueles irmãos oraram e Deus deu aquele tema a eles, o mesmo Deus que deu o tema para aquela igreja vai dirigir o pregador e revelar ao coração do pregador a abordagem necessária para tratar daquele tema. Bem legal, eu acho muito difícil, mas é desafiador, é muito bacana, tá bom? Pastor Felipe, um congresso é obrigado a pregar o tema que é dado ou isso não é uma regra? Qualitec está perguntando aqui. Não é uma regra, mano. Como eu falei anteriormente, tem alguns lugares que o pastor pede para que o pregador fale exclusivamente sobre o texto e sobre o tema, mas não necessariamente, tem lugares que é mais aberto. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O que o senhor diz sobre livros de esboço e Bíblia de sermões, que é elaborado por outro pastor? Eu conheci alguns pastores, principalmente pastores de igreja, não pregadores, mas pastores, que não são eles que escrevem a maioria das mensagens deles. Eles têm um outro pastor, um outro pregador, que escreve a mensagem para eles, prepara o esboço, vários esboços, várias mensagens, e o pregador, o pastor, só transmite. Basicamente, como uma lição da escola dominical. Para quem é da Assembleia de Deus vai saber o que eu estou falando. Tem a escola bíblica dominical e tem uma lição pronta, em que o professor só pega o assunto da lição, estuda, se prepara e transmite o conteúdo. Basicamente assim. Não tem problema nisso. Isso não é um erro. Por quê? Se a mensagem é bíblica,
Se a mensagem é cristocêntrica, vai edificar, vai abençoar e vai alimentar o povo. Agora, eu particularmente, eu acho que o processo é tão importante quanto o produto final. Eu acho que não tem preço o processo da oração, o processo da revelação bíblica, o processo da interação do pregador com o texto, de escrever a mensagem. Só que isso despende tempo, isso despende esforço, isso despende a necessidade de busca, porque não é de uma hora para outra, né? É trabalhoso. E às vezes um pastor que tem muitas outras atribuições, como por exemplo administrativas, como por exemplo visita, aconselhamento, trabalho pastoral, não dispõe de todo esse tempo, então nem sempre ele vai escrever as mensagens dele. Já vi alguns pastores então que outros pastores, outros homens de Deus escrevem a mensagem e aí eles só transmitem. Mas eu gosto do processo todo, preparar a mensagem e compartilhar com o povo. Então, eu ganhei de presente, quando eu comecei a pregar, vários livros de esboço e Bíblia de esboço porque Bíblia de estudo, várias delas vêm com esboços, né? A maioria delas vem, mas eu não curto muito não. Eu gosto do processo, eu gosto de abrir o texto, de ler, de fazer a exegese, eu gosto do processo, eu gosto tanto do processo quanto da exposição. Quando Deus vai te dando a mensagem, você vai sentindo Deus trabalhar no teu coração. Há uma frase que eu sempre repito quando vou pregar, a seguinte: esse texto eu tenho trabalhado muito nesse texto, porque para chegar a pregar, eu já li várias vezes aquele texto, já escrevi várias coisas a respeito dele, já marquei, sublinhei, pontuei, rabisquei, mas por mais que eu tenha trabalhado no texto, o texto trabalhou muito mais em mim do que eu nele. É esse o poder que tem as Escrituras. Então eu acho bacana, principalmente quando você está começando a pregar, para te ajudar a conceber, para te ajudar a preparar uma mensagem, para te ajudar a ver como que faz, como que o autor daqueles esboços ali pontua. É importante no processo de aprendizado. Mas aí depois, quando você vai desenvolvendo a técnica, a habilidade, vai desenvolvendo o talento interpretativo do texto, o talento para exegese, o talento para hermenêutica, aí você vai fazer o seu processo e vai viver a sua experiência, aí vai ser incrível, é muito gostoso, é muito legal quando você elabora o processo. O Alisson está perguntando, e pregador que conta muito testemunho, está enrolando para passar o tempo? Boa pergunta, Alisson. Irmão, posso falar a verdade? É que tem pregador que ele só conta testemunho. Tem pregador que não é bíblico, tem pregador que ele não é expositivo, ele não é temático, ele não está pregando uma palavra bíblica. Isso aqui não é uma crítica pejorativa, né, desconstrutiva, pelo contrário, é para que a gente aprenda com isso. Tem pregador que o que ele entende por pregação é subir no altar, ler um versículo e contar um testemunho. É algo simples, ele não teve oportunidade, quem sabe, de crescer, de desenvolver o ministério e não entendeu de fato o que é a pregação. Mas pregar não é contar testemunho. Testemunho é uma oportunidade que você tem, vou contar um testemunho. Irmãos, Jesus fez isso e isso na minha vida, eu recebi um livramento, uma vitória, um milagre, um testemunho, uma porta aberta. Testemunho. Pregar é outra coisa. Pregar é expor as Escrituras com clareza. Eu escrevi uma frase, eu postei no meu feed, no Instagram, no Facebook, eu postei. Pregar é transmitir de maneira clara e simples o amor mais extraordinário e profundo da história. Pregar é ter a capacidade de ler um texto, entender o texto e transmitir o texto, aplicando esse texto à realidade da vida do povo. Então, muitos que a gente vê são pregadores de testemunhos, de experiências. Eu conheço aqui um irmão da minha cidade, aqui, que congrega na nossa igreja, que ele prega em vários lugares. Só que ele não é um pregador textual, ele não é um pregador expositivo. Ele é um pregador de testemunhos. Ele conta as suas experiências. Deus usa muito ele, é um homem de Deus, é uma pessoa querida, que Deus usa ele daquele jeito. Mas pregar a palavra
envolve muito mais do que contar testemunho. Testemunho, ele é uma ferramenta. A experiência pessoal, ele é uma ferramenta que completa, que exemplifica e que serve na aplicação da mensagem. Mas a mensagem tem que ser bíblica. Eu gosto de Bíblia, gente. Eu não saio de casa para ouvir alguém contar a vida dele, contar os problemas dele, os perrengues dele, contar as lutas dele. Uma experiência que ilustra o tema, legal, faz todo sentido, se faz sentido ali no contexto, maravilha. Agora o cara que só conta experiência, mas não prega a palavra, tô fora, irmão. Mensagem topíssima do senhor, pastor. Meu crush é Cristo. Legal, gostou dessa mensagem? Já assistimos e vamos passar aos jovens da nossa igreja. Que massa, que legal ler isso, tá bom? É muito bom quando as pessoas se sentem ministradas, né, com aquilo que Deus te dá, né? Vamos ver. O pregador que conta muito testemunho. Acho que as perguntas eram essas, né? Aí o Alifer está dizendo, já basta os meus problemas. Já ouviu o problema dos outros. Que isso, cara? Entrou as flores aqui na tela? O que foi isso? Ai, Jesus amado, entrou um outro filtro aqui na tela de flor. Gente, era isso. Eu quero agradecer vocês que ficaram comigo até agora. Depois a gente vai editar um pouquinho essa aula, recortar aquele período ali que ficou... que a gente estava um pouquinho fora do ar. E a gente vai postar no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser assistir, a primeira aula já está disponível no meu canal. E também a segunda aula, sexta-feira, já vai estar lá no canal. Está sendo edificado? Está sendo abençoado? Me dá um feedback. Compartilha comigo, fala para mim. Está sendo bom para você? Pastor, está me ajudando bastante, está abrindo a minha mente, está me desenvolvendo, está sendo... Me dá um feedback, me ajuda aí, que eu preciso saber se está sendo legal. Se você curte, se você gosta, você que me segue, agora tem mais uma ferramenta para a gente estar mais próximo. O Telegram. Tinha uma galera me pedindo, pastor, faz um grupo no Telegram. E agora, eu abri um grupo exclusivo no Telegram para os meus amigos, para as pessoas que gostam da gente, que acompanham o povo. Fala, Maurinho. Maurinho, tem um pregador aqui. Esse aqui é terrível, cara. Fala, Maurinho. O fundo preto aí, tem alguma energia? Não, faltou luz, Maurinho. Tô só com o headline aqui, como é que é o nome? Ring light. Só com o ring light aqui na frente. Então, gente, um grupo exclusivo no Telegram. Clica na bio do meu Instagram, lá tem um link. Vai lá no meu Instagram depois, no final agora aqui da aula. E entra no meu grupão lá do Telegram. Todo dia, eu vou compartilhar um conteúdo exclusivo lá no meu grupo do Telegram. Todo dia eu vou compartilhar um áudio, uma mensagem, um vídeo exclusivo. Coisas que eu não posto no Face, no Insta, no TikTok. Conteúdo exclusivo, principalmente de pregação, é claro, como esboços, como mensagens, como tópicos de pregação, temas de mensagens. Vou compartilhar com vocês também alguns áudios. Então, você quer conversar mais perto comigo, quer estar um pouquinho mais próximo, entra lá no nosso grupão do Telegram exclusivo e vai ser muito bacana. Se inscreve também no meu canal, dá essa força e nos ajuda para que